Daniel, capítulo 12. Eu queria até depois ver um jeito de pegar os nomes de vocês completos para imprimir um certificado de conclusão de Daniel. É claro que a gente não ficou expert em Daniel, mas a gente não vai cair mais naquela história de que lá está falando da derrubada das torres gêmeas, né? Vocês viram que não tem nada a ver o capítulo 8. A gente vai ficar mais esperto com alguns lances especiais da profecia. É Daniel 8. Olha só o pendrive da minha esposa para eu não perder. Ó. Demorou. Um negócio grande para você não perder. Tem os negócios da faculdade dela. O meu tá cheio já de vírus, de coisa. Então, nós vamos hoje ver Daniel. Depois nós vamos ter mais 2 dias para a gente discutir vários assuntos da Bíblia. Algumas questões que a gente tem na mente. Algumas perguntas. Por exemplo, o dom de línguas da Bíblia é uma das coisas. O que é esse dom de línguas da Bíblia, o bíblico? Alguma questão mais que ficou, que alguém queira saber o que a Bíblia diz sobre a morte, sobre o juízo final? Perguntas diversas a gente vai poder fazer e tratar aqui. Vai ser assim um clube socrático, um intensivão, né? De perguntas diversas. Se eu não souber, eu vou dizer assim, eu não sei, vamos estudar esse assunto. Tem um autor que já é falecido há muitos anos, C.S. Lewis. Ele é muito bom, ele escreveu uns livros fantásticos. E ele desenvolveu em uma faculdade, não lembro qual, acho que de Oxford, o que ele chamou de clube socrático. E a ideia era discutir, debater coisas da Bíblia. Ele levava sempre um PhD para mostrar que a Bíblia é científica, ela tem razão, ela é racional. E várias pessoas converteram assim, sabe? E falaram, poxa, eu preciso de Deus, eu preciso de... Isso é verdade, isso tem fundamento. Porque muitas pessoas pensam que a Bíblia é um monte de historinhas, né? E em Daniel a gente está vendo como é fantástico, como Deus previu o futuro. Por todos os processos também, né? Porque teve uma época que ele foi até ateu, né? Foi ateu. Ele nasceu na família evangélico. Aí foi crescendo, se decepcionou, se frustrou com algumas coisas. Com 12 anos ele virou ateu. A história dele é demais. E aí com 20 e poucos anos, que daí realmente ele voltou. E aí ele... 12. Foi onde ele começou a escrever livros. Como que é o nome dele? C.S. Lewis, igual Jerry Lewis. E ele que escreveu as Crônicas de Nárnia, né? Nossa, ele tem vários livros maravilhosos. Se eu não me engano, é o Cristianismo Puro e Simples. É um dos livros mais famosos dele. É maravilhoso. E ele teve essa ideia. Como é que eu posso mostrar para as pessoas que o cristianismo é racional? Então ele fez uma faculdade, o Clube Socrático. Por que Socrático? Porque Sócrates dizia... Só sei que nada sei. Conhece-te a ti mesmo. Então esse negócio de questionar, de debater, é muito legal. A gente tem que estar sempre em busca da verdade. E a verdade bíblica é racional. Hoje a gente vive num período de verdades relativas. É o que a gente está chamando de período pós-moderno. As pessoas falam assim, ó, é verdade para mim, a sua verdade é diferente da minha, a gente se respeita. Ok, a gente tem que se respeitar. Mas não podem existir verdades contradizentes e as duas coisas serem verdade. Concorda comigo? Nós vivemos hoje um período de verdades relativas, não existe verdade. O que é verdade para você é para você, o que é para mim é para mim. Então é um perigo isso. Nós temos que sempre estar em busca da verdade. A gente nunca pode dizer assim, eu sei da verdade. Não, eu estou em busca da verdade. E estou satisfeito com o que eu estou aprendendo. Tudo está fazendo sentido. Uma vez, quando eu estava em Curitiba, chegou uma mulher lá e falou assim, eu amei a sua igreja. Nossa, quando eu cheguei aqui, eu senti que aqui era a verdade. Eu falei, por quê? Porque eu me sinto tão bem. Eu falei, então se fosse num candomblé aí, você ia se sentir bem? É a verdade? Se você se sentisse bem no Ku Klux Klan, eu nem sei falar direito esse negócio. É Ku Klux Klan. Eu nem sei qual que tem L e qual que não. É Ku Klux Klan. É por aí. Nunca pode escrever uma palavra sem saber como é. Tem que ver no dicionário sempre. Se você fosse num negócio de doidos, fanáticos, e você se sentisse bem por causa da amizade, do relacionamento, quer dizer que lá é a verdade? Eu falei, não, você tem que ver se a gente está ensinando a Bíblia. Se a gente está ensinando a Bíblia, é a verdade. E como a gente viu ao longo do caminho, é muito perigoso pessoas usarem também, extraírem da Bíblia trechos isolados e defender uma meia-verdade que acaba se tornando um problema. Esses dias em uma das nossas universidades, um cara, ele falou no WhatsApp, esparramaram isso, um cara barbudo, aí estão chamando ele de Bin Laden já. Um cara barbudo falou assim, eu vou no UNASP, o UNASP é uma universidade da minha igreja, uma universidade da Igreja Adventista, tem várias faculdades lá.
Eu estudei lá, fiz teologia, minha esposa fez letras. Aí ele falou assim, eu vou lá, porque lá tem estátuas, são ídolos. Gente, desde quando estátua é ídolo? Né? E estão quebrando claramente o mandamento. Está escrito lá na Bíblia mesmo. O segundo mandamento diz, não farás imagem de escultura. Mas ele continua o mandamento. Não te encurvarás a ela, nem lhes prestarás culto. É esse o propósito. Mas o cara pegou uma parte da Bíblia, está na Bíblia, não farás imagem de escultura. Então ele foi lá no NASP, ele falou, ele anunciou no WhatsApp que ia querer quebrar as imagens lá, as estátuas. E foi lá e lascou as estátuas com pauladas e tudo. Aí a polícia prendeu ele, né? E aí ele falou que está sendo perseguido. Então veja, olha que perigo. A Bíblia tem a verdade, mas não é do jeito que eu quero. Pego um trecho isolado e fico naquilo. Por exemplo, tem igreja que pegou um trecho, 1 Coríntios 11 ou 14, acho que é 11, que lá fala que as mulheres deveriam usar véu e não usar o cabelo curto. Mas não se estuda o contexto, por quê? E tudo que eles enfatizam é, mulher tem que usar véu. Essa é a verdade. Mas a Bíblia fala muito mais do que isso. E veja, se você ler o final daquele capítulo, Paulo explica por quê. Quer dizer, ele não chega a explicar, mas no contexto você entende por quê. Ele fala no final de Coríntios 11, falando da regra, ele fala assim, mas saibam que nós e as igrejas de Deus não temos esse costume. Por que ele está mandando as mulheres da igreja de Corinto, está na carta aos Coríntios, usarem o véu, mas ele diz que nas outras igrejas não se tem o costume. Olha que interessante. Ao você estudar o contexto ali, o que acontecia naquele ambiente, você entende que as mulheres ali, muitas delas adoravam a deusa Afrodite. Tinha um templo, está lá as ruínas até hoje, lá em Corinto, onde Paulo mandou a carta. Tinha um templo para a deusa Afrodite em que tinha prostitutas cultuais. O que quer dizer isso? Eram prostitutas que, no ritual, faziam sexo com o adorador. Uns historiadores antigos dizem que havia 1000 prostitutas lá. Um templo tão grande, estão lá as ruínas em Corinto, que tinha 1000 prostitutas cultuais. E o sinal para o adorador que quisesse adorar a deusa Afrodite e que ele queria ter relação lá com a prostituta, o sinal, a indicação, era o cabelo bem curtinho. Olha que interessante, uma coisa cultural. Hã? Eu não posso ir agora. Mas você vê, uma coisa cultural daquele tempo. E olha o problema, olha que interessante, ó, tá na Bíblia, mas a gente tem que ver o contexto todo. Então eles falam assim, ó, não, tá aqui, ó, mulher tem que usar véu. Mas por quê? Porque a igreja que o apóstolo Paulo fundou em Corinto, converteu ex-prostitutas também. Uhum. E agora elas não estavam indo mais no templo em Corinto, elas estavam indo no templo de Deus. Mas o cabelinho delas ainda estava curto. E era perigoso algum turista ou alguém que fosse no templo de Afrodite. Eu confundo Afrodite com Vênus, porque na verdade é a mesma divindade, que mudava o nome de um país para o outro. É praticamente a mesma divindade, se misturava às vezes. Então era perigoso alguém ir no templo dela, ver esse serviço de prostituição diante do ídolo, aí depois ele ia no templo de Deus e visse mulheres lá também que estavam lá no outro, e falasse, aqui também tem o serviço sagrado. Entendeu? Então veja, em 1 Coríntios 11, e só para as mulheres de Corinto, só para elas. Ele não fala isso para as mulheres de Éfeso, você tem a carta para os cristãos de Éfeso, de Tessalônica, e de tantos lugares, é só para lá. E por isso que ele fala assim, ó, no final ele fala, ó, no entanto, saibam que nós das igrejas de Deus não temos tal costume. Era lá em Corinto, e ele fala o seguinte, só que eles não olham essa regra. Está no texto, está na Bíblia. Em Coríntios ele fala assim, ó, se a mulher tiver o cabelo comprido, não precisa do véu. Está lá nas regras. Porém, se ela tiver o cabelo curto, ela deve usar véu. Então, ao estudar, você fala assim, olha só, faz sentido na arqueologia, na história, tem escritos antigos falando disso. Então é perigoso você pegar um trecho, tá lá, ó, tá aqui, tá na Bíblia, a mulher tem que usar véu, tem que usar véu. E é o que eles falam, tem que usar véu. E nem segue a regrinha do cabelo, se é grande, não precisa, não. Todas têm que usar. E ela normalmente tem cabelo longo. E geralmente já tem o cabelo longo e usa o véu, mas lá fala que se for o cabelo longo não precisa. Então se a gente estuda a história, a gente vê que era para proteger a imagem da igreja de Deus e das mulheres que estavam lá. Olha como a Bíblia faz sentido, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E no finalzinho, eu não sei se ela está vendo Coríntios, não, ela está no começo. No finalzinho do conselho que ele dá para os coríntios,
acho que é no capítulo 11, ele fala assim, ó, no entanto, nós não temos esse costume, não precisa, mas aí tem que usar. Você percebe? É uma verdade bíblica, mas ela está condicionada a uma estrutura, a um contexto cultural, local. Pastor, Oi? só por curiosidade, lá no NASP, que tipo de estátua que tem lá? Pois é, eu depois discuti com um colega no WhatsApp, nem é colega, é um membro de uma igreja, né? E eu senti que ele é bem radicalzão. Eu falei assim, olha, são estátuas, tem uma de Jesus até, mas a intenção não é para adorar ele. Ninguém passa lá e faz assim para Jesus e tal. A ideia é ilustrar, se não me engano eles fizeram lá uma ilustração do bom samaritano. Então tá Jesus ali e o samaritano ali caído. A ideia é de ilustrar uma história igual a gente tem em livros. Só que em vez de ser em uma dimensão no papel, é em 3D, né? Na estátua. Mas a intenção não é venerar a estátua. A intenção é ilustrar uma história. Essa é a ideia. Tem lá uma estátua de Jesus num quadro e tem uma estátua, se não me engano, de um pioneiro ali do local. Um dos pioneiros O do problema local. todo é a adoração da igreja. Exatamente. Está em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. E o segundo mandamento fala assim, ó. Não farás para ti imagem de escultura, não te inclinarás a ela, nem a servirás, nem lhes prestarás culto. Quando faz um culto em homenagem e leva a estátua, não pode, Deus não aceita isso. Agora, uma estátua, se eu não vou venerar ela, não tem problema nenhum. Esse é o mandamento. Mas o que eu quero dizer, pega uma parte e consagra aquela parte. Tem uma parte na Bíblia que diz assim, ó, não comerá sangue, não coma sangue, está em Levítico. E tem uma igreja que diz que você não pode doar sangue. Eu perguntei para eles, falei, por que não pode doar sangue se está salvando alguém? Não, porque na Bíblia diz para não comer. Eu falei, mas ela diz para não comer para a gente cuidar da nossa saúde. Quando a gente está doando, a gente está ajudando alguém, está dando saúde. Não, a pessoa me falou isso, deve ser uma pessoa ignorante, não deve ser esse o argumento deles. Porque a pessoa falou assim, não, mas aí você está fazendo alguém... Olha o que a pessoa me diz, está comendo sangue pela veia. E aí sangue na veia passa Eu acho que não na deve veia ser, dele. não deve ser um argumento. Deve ser uma Talvez pessoa... seja esse entendimento que virou um alimento, né? Tá Não, é entrando porque um alimento, uma É. nutrição. sangue é vida. Sangue é vida. Deus fala assim, ó, não comerá sangue, porque no sangue está a vida. Porque o sacrifício dos animais, a intercessão do pecado era pelo sangue. Tanto é que a gente já falou aqui que o Azazel, que representava Satanás, não tinha o sangue derramado, porque ele não fazia intercessão pelo povo. Ele era abandonado no deserto. Então, tinha tanto a questão do ritual sagrado, o sangue tinha vida, como, gente, no sangue está o seu histórico da sua vida também. Se você teve hepatite, você não pode doar o sangue pro resto da sua vida. Infelizmente, quando eu era criança, eu gostava de nadar num rio onde o povo jogava os bichos mortos lá, cachorro morto. Dava enchente, o rio subia, eu ia lá nadar, minha mãe ficava louca. E eu peguei uma hepatite, quase eu morri. Eu não posso doar sangue nunca mais. Eu tinha 10 anos de idade, hoje eu tenho 45. Até o próximo Natal. Meu aniversário é no Natal. Então, por isso que é o meu nome. Então, eu tinha 10 anos de idade, já passou 35 anos, mas eu não posso doar sangue. No meu sangue está o histórico da minha vida. Eu peguei uma doença. Eu não passo para ninguém ela. Eu tenho filhos lindos, eu tenho uma esposa maravilhosa. Eu não passo. Mas se for doar o meu sangue, na minha vida está o histórico. Eu já tive hepatite, você vai pegar. Né? E o sangue, se você comer o chouriço, como dizem, não é a melhor comida, não. Só que o mandamento de Deus lá é para não comer sangue, preocupado com a sua saúde. Mas aí uma religião interpretou, então não pode doar. Mas você vai salvar a saúde do outro. Não, mas Deus mandou. Mas não foi isso que Deus mandou. Vocês percebem o que eu quero dizer? Então hoje nós estamos chegando no final de Daniel 12. Tem muita coisa boa. Nem recebe. Mas, pastor, eu não consegui entender ainda. Não farás. Está dizendo não faça. Só que aí ele dá a continuação do porquê, né? Não faça. Por quê? Não te encurve a ela, não te prostre. O próprio Deus mandou fazer a imagem. Mas, pastor, o vírgula em português às vezes é sinal de adição, não é? Então não é não farás as estátuas e também Essa é a não ideia. adorarás. Essa é a ideia. Não farás para adorar. Porque o próprio Deus mandou fazer algumas. Por exemplo, quando ele mandou fazer... Não farás para adorar ou é não farás? De não fazer. No texto hebraico não tem... No texto hebraico não tem... Original. No texto hebraico não tem ponto e vírgula, nada. É tudo escrito diretão, assim, ó. Tudo encostado uma letra na outra. A gente tem que saber onde é que está o ponto, onde é que não está. Então, não faça imagem de escultura, não se prostre a ela, não a sirva, não lhe faça culto. Aí o tradutor vai pondo ponto, 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 mas pode ser vírgula, vírgula, vírgula. Né? Quer dizer, está tudo num mandamento só. Melhor não Tudo fazer. ligado.
Mas pelo Mas é entendimento não pode ser adorar. que também não é para fazer realmente a estátua. Mas se No meu alguém- entendimento dessa leitura. Mas aí assim. Deus estaria sufocando uma coisa que ele criou pra gente, a arte. A arte. A arte. Imagina pessoas que têm condições de fazer uma coisa bonita, assim, falar, uau, olha que bonito. Mas ele faz pra idolatrar. Mas se fizer pra idolatrar, tá errado. Pra cobiçar, pra fazer, pra expor. O perigo que Deus queria proteger o povo é que os povos pagãos ao redor, todos eles veneravam imagens. Todos eles. E era uma tentação para o povo de Israel. Tanto é que quando Jacó fugiu, quem lê a Bíblia sabe dessa história. Quando Jacó fugiu de Labão, que era o sogro dele, estava explorando ele fugiu com a esposa e tal, e uma delas levou um monte de ídolo do pai. Eram terafins, eram ídolozinhos para prosperidade. E aí o pai dela foi atrás, roubaram meus ídolos. Aí ela estava montada em cima deles, no camelo, num saco, montada em cima dos ídolos. E aí diz que o pai dela procurou tudo. Aí quando ele foi procurar no camelo dela, ou sei lá que animal que era, aí ela falou, tudo bem, pai, eu só não vou descer na tua presença porque eu estou menstruada, tá? E naquele tempo a mulher menstruada era coisa horrível. Imagina, não existia uma roupa para segurar com elástico bonitinho e tal. Imagina como era bravo o negócio. Era bravo. Aí ela falou, pai, desculpa, tá na Bíblia isso. Eu só não vou descer do camelo aqui, eu te respeito, é porque eu estou menstruada. Ele, não, então fica aí. E nem tocou, estava com ela os ídolos, na Bíblia é claro. Então era uma tentação para o povo ter os ídolozinhos, todo mundo tinha. Então Deus fala, vocês não vão fazer. Mas, pastor, não tinha também, eu acho que eu li uma vez, eu não me lembro de parte que mandou eu uma estátua. Deus mandou fazer uma estátua de uma serpente de bronze, que era um símbolo de Jesus que ia morrer no futuro e erguido na cruz. Mas por que uma serpente? Porque nele foi depositado todo o pecado da humanidade. E a serpente é um símbolo do pecado também, né? Do mal. Então Jesus foi o nosso pecado tudo descarregado nele. O povo estava sendo picado por várias serpentes e morrendo no deserto. E aí Deus falou para Moisés, faça uma serpente igualzinha essas aí, está picando o povo está morrendo, e erga. Todo aquele que olhar para ela vai sarar. Era um símbolo de Jesus quando fosse levantado da cruz. Mas não era para adorar. Aí tem um trecho mais na frente na Bíblia que deram até um nome para ela. Moisés morreu, Josué morreu, e a serpente estava lá, e o povo chamou ela de Neustã. Não sei o que quer dizer, mas deram nome para ela. E a Bíblia diz que eles estavam adorando ela. Então, porque isso é uma estátua que curava, né? É que a ideia era, eu estou olhando para aquilo e estou sarando. Qual é a explicação científica? Não tem, mas Deus mandou olhar e eu estou sarando, mas não era para adorar. Era o símbolo de Jesus na cruz. A gente olha Jesus na cruz, o nosso pecado que nos pica, que nos faz morrer, foi descarregado nele. Eu olho para ele, simbolicamente, né? No sentido, Senhor, o Senhor morreu no meu lugar e sou salvo. Essa era a ideia, mas não era para adorar. Aí diz que quando o povo começou a adorar, Deus mandou derreter ela de novo e acabar com ela. Não era essa a ideia. Então, se uma estátua colocada no NASP, lá no Instituto Adventista, é uma tentação para alguns, aí tem que tirar mesmo, fazer o quê? Mas toda pessoa sã não vai venerar a estátua, né? Tá lá a estátua, você nem sabe como Jesus era. Na estátua é um Jesus europeu, bonitão, cabelinho liso, meio loiro, formato europeu. Mas Jesus era um judeu, com narizão de judeu, né? A Bíblia diz que ele não tinha beleza nenhuma, porque não era para atrair. Mas ele devia ter um olhar, né? Mas não de beleza plástica, né? Mas de caráter. A Bíblia diz que ele não podia ter beleza. Que ele não poderia ter beleza para não atrair as pessoas por beleza, era só pelo caráter. Então ele era feio. Nos padrões humanos ele era feio, ele veio feio. Mas a estátua é um jovem, bonito e tal. A gente não sabe como ele era. E se alguém é tentado a passar lá e fazer sinal e reverência, aí tem que tirar, fazer o quê? Uma pessoa que tem problema daí, né? É gente que já tem essa tentação, né? Agora, o que eu quero dizer para vocês? Tudo isso é uma introdução, a gente está fechando Daniel. A verdade tem que ser procurada sempre. E ela está na Bíblia, mas não é uma partezinha, ela tem todo um contexto. É isso que eu quero dizer para vocês. Tem todo um contexto. Agora, a gente entrou no tema da estátua, a gente se divertiu aqui, né? Tem muitas polêmicas. Se vai causar mal, então tem que tirar, fazer o quê? Se eu fizer uma estátua, se eu fizer uma estátua, eu nunca vou ser tentado a venerar. Ó, Senhor, jamais, para mim não vai ter problema. Mas é uma obra de arte, né? Deus nos dá dons, nos dá talentos, a gente não tem que sufocar o talento, só se eu for pecar. É a mesma coisa de fazer desenhar um Jesus num papel, ou fazer a estátua, não vai ser tempo, se for, aí não é para fazer, tá bom? Daniel 12, gente, é o último capítulo.
Daniel, só para a gente recapitular aqui, a primeira metade é histórica. Daniel na cova dos leões, Daniel sendo levado para a Babilônia, quanta lição que a gente aprende. A segunda metade é profética, né? Daniel capítulo 7, ele mostra lá os animais saindo do mar. E veja a importância da gente entender Daniel, gente. Tudo que Daniel fala, muita coisa, aparece de volta no Apocalipse. Se eu não entender Daniel, eu não entendo Apocalipse e nem entendo muita coisa. Jesus mandou prestar atenção em Daniel. Antes de chegar lá em Daniel 12, vamos lá para Mateus 24. Mateus 24, 15. Se é que é isso mesmo, 24, 15. Jesus está usando um termo de Daniel. Quantos anos Daniel foi escrito antes de Cristo? Quem chuta aqui? Quem que acerta? 600. Muito bem, uns 600 anos antes de Cristo. Na verdade, ele escreveu no finalzinho, foi uns 500 e poucos anos antes de Cristo. Então, no tempo de Jesus, já tinha o livro de Daniel e todos os do Velho Testamento. Mateus 24, 15, Jesus fala assim, ó. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, Daniel falou esse termo, relativo a Roma. Quando virdes, pois, o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, em lugar santo, que era em Jerusalém, quem lê, o que Jesus fala? Olha o que Jesus está falando. Quando você lê Daniel, entenda o que ele está falando. Não é para inventar suas próprias coisas. Entenda o contexto. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, né, no telhado, não desça a tirar coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. O povo que entendeu Daniel, e a gente que entendeu, quando ele fala do abominável da desolação, ele aparece na sequência certinho que era Roma. E veja, Daniel foi escrito 500 anos antes de Cristo. Aí veio direitinho, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, e agora chegou Jesus e o povo do tempo de Jesus. Eles viram as profecias de Daniel se cumprirem. E Jesus falou, quando vocês virem o abominável da desolação, e eles captaram, é Roma. No lugar santo, quem tiver, onde tiver, fuja. E, gente, quando Tito veio e cercou Jerusalém com soldados romanos, todo mundo falou, lascou agora. Como é que ia fugir? Eles cercaram a cidade. E eles entenderam. A abominação da desolação, os ídolos, os estandartes romanos ali em Jerusalém, na Terra Santa, eles falaram, tá bom, a gente tem que fugir, mas como? De repente morreu alguém lá em Roma e o exército se retirou para ir para Roma prestar homenagem lá, porque morreu alguém. E nesse momento os cristãos, ó, fugiram, do jeito que Jesus falou, vamos fugir. Assim que eles prestaram homenagem lá, aí é que Tito assumiu, na verdade. Aí Tito assumiu, o general, e veio, cercou, já era. Diz que morreram 1 milhão de pessoas, mais ou menos, em Jerusalém. Diz que a cidade estava abarrotadíssima, porque era a época de uma festa, se não me engano, de Páscoa. Então os judeus de toda a diáspora vieram ali, lotaram a cidade. Diz que morreram mais ou menos 1 milhão de judeus. Sabe quantos cristãos morreram? Nem um. Por quê? Porque eles viram a profecia de Jesus, ó. Quando vocês virem o que Daniel falou, prestem atenção. E eles entenderam Daniel. Tá bom? E é o que nós queremos fazer hoje também. A importância de Daniel. Outra coisa. João. Vamos lá para João. Apocalipse. Desculpem. Apocalipse, que foi João que escreveu. A Marlene está por aí. Depois eu quero com a Marlene um jeito da gente pegar o nome de todo mundo. Eles já passaram o nome, mas a gente não combinou. Senão eles já tinham posto o nome completo já, de uma vez, para eu imprimir num certificado para vocês de Daniel. Uma coisinha que me chamou a atenção. Pode falar. Mateus 19, aqui no 24, ainda, que ele diz assim, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem nesses dias. Porque foi feio o negócio, coitadas delas. Para correr, né? Exatamente, coitadas delas. Porque os exércitos romanos, quando ia destruir, não tinha dó, não. Se está grávida ou não, era das que amamentarem, tem que fugir com o bebezinho sem pegar nada ali, já pensou? É por isso que Jesus falou, ai das que estiverem grávidas, vai ser ruim. Então quem tiver, foge. Quem não ouviu, ficou. Já pensou? Isso não quer dizer que Deus fez isso. Deus previu isso e avisou para fugir. Tá bom? Olha só, Apocalipse capítulo 13. Olha só que interessante. João fala aqui, ó, 600 anos depois de Daniel. João 13, o Apocalipse.
Gente, eu tô falando João, mas eu tô querendo dizer Apocalipse, desculpem. Eu tô doido. Apocalipse. Foi João que escreveu Apocalipse. Eu tô... Apocalipse, capítulo 13. Significava a libertação da escravidão do Egito. Passava o sangue na porta, comia o cordeiro, lembrando da fuga do Egito. Olha só, Apocalipse 13, João fala assim, ó, vi emergir do mar, sair do mar, uma besta. Aí de onde que a gente lembra disso? Onde que aconteceu isso? Daniel 7. Daniel fala assim, vi sair do mar uma besta. E depois outra, que era Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia. Só que aí João traz as características de todas juntas. Ó. Tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Ele aumenta coisas, né? Daniel também fala que viu falando palavras de blasfêmia contra Deus. Aí ele fala, a besta que vi, olha que interessante, era semelhante a leopardo. Vocês lembram disso? Era uma das de Daniel. Ele misturou aqui, colocou várias características. Era semelhante a leopardo, com pés como de urso, que era uma delas que Daniel viu, e boca como de leão, que era outra. E ele colocou na ordem inversa aqui. E deu-lhe o dragão, que é um símbolo de Satanás, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. João, aqui no Apocalipse, está pegando já o quarto animal de Daniel, que já era Roma. Então Daniel está dando da sua perspectiva lá de trás. Então ele viu Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma lá na frente. E o João já está dando daqui da frente, onde ele está. No caso aqui ele está falando daquele bicho que era diferente. É, o animal diferente que Daniel viu. Muito bem, o quarto animal. Só que o João ele coloca características dos outros também. Veja, quem não leu Daniel não sabe nada que o João está falando aqui. Quem não leu Daniel vai inventar um monte de coisa aqui. Mas João está pegando imagens de Daniel. Ele viu Roma, com um pouco de características ainda da Medo-Pérsia e da Grécia. Vocês entenderam? Que vai passando um pouquinho da cultura. Olha a importância da gente entender Daniel, gente. Demais ou não é? Vamos lá em Daniel capítulo 9, 27. Então, muita coisa que Deus mostrou para Daniel é repetido lá na frente. A gente viu que até o Senhor Jesus menciona. E ele fala para a gente entender. Daniel 9, 27. É aquela parte que a gente estudou um dia que fala das 70 semanas. Lá no finalzinho do versículo, ele fala assim, ó, no meio do versículo, sobre a asa das abominações virá o assolador. E ele está falando aqui de Roma. Então, quando Jesus falou da abominação, da desolação, é Roma. E esse nome aparece também no capítulo 9, falando de Roma. A abominação da desolação, que é o que Jesus falou, tá bom? Então, é só para a gente ver a importância. Olha só, Daniel 11, 31. Daniel 11, 31, no final do versículo, fala que esse poder, falando de Roma, tiraria o sacrifício diário, que ele destruiu o templo ali, né, matou Jesus também, e estabeleceria a abominação desoladora. Roma fez isso. Um dos líderes antigos pegou um porco, que para o judeu é abominável o porco, e sacrificou no altar dos judeus ali, profanou o templo dos judeus. E colocou uma imagem de Zeus no lugar do pátio onde estava o templo de Deus. Então, tudo isso tornou eles abomináveis. E os judeus do tempo de Jesus sabiam do que ele estava falando. E a gente tem que saber também. Amém? Então, agora nós vamos para o capítulo 12 de Daniel. Uau, que introdução demorada, hein? Vocês lembram que quando a gente falou do capítulo 11, a gente falou que ele pega e mostra profecias desde o tempo de Daniel, foi passando por todo o tempo e passa por nós. Ele fala de Cleópatra, de Júlio César e vários que passaram. Os versículos do capítulo 11, os versículos 40 em diante, não aconteceu tudo ainda. Nós queremos ver o que quer dizer isso. No tempo do fim, no versículo 11, 40. No tempo do fim, e aqui fala de algumas coisas do rei do sul e rei do norte que a gente não sabe exatamente o que é. Quer dizer, ainda conflitos que a gente ainda não entende o que é. É no tempo do fim. E quando a gente vê que o bicho está pegando ali no último versículo do capítulo 11, armará as suas tendas palacianas, esse rei, esse comandante aí, armará as suas tendas palacianas entre os mares, mas quais mares? Não sabemos. Essas são profecias que ainda vão acontecer. Entre os mares contra o glorioso Monte Santo,
Então alguém vai estar mirando contra Jerusalém ali, ó. O Monte Santo na Bíblia é Jerusalém. Um míssil. Mas quem? Quem é esse rei do norte? Mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Tempo de angústia. O capítulo 12 diz assim, ó, nesse tempo, esse tempo aí que vai estar bravo, que vão estar mirando até contra Jerusalém, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado aonde? Inscrito no livro. Que livro é esse? É o livro da vida. A Bíblia fala do livro da vida em várias ocasiões. Em Apocalipse fala assim, ó, quem não estiver inscrito no livro da vida não vai se salvar. E o livro da vida é quando a gente aceita Jesus como Salvador da nossa vida e decide estar do lado de Deus. Porque nesse mundo ou a gente está do lado de Deus ou está contra Ele. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu estou neutro, eu já fiz minha decisão. Tá? Ou eu estou do lado de Deus, eu decido ser de Deus e saber qual é a vontade de Deus. É igual o quente e o morno. Não tem meio termo. É igual estar grávida, não tem como você estar meio grávida. Eu acho que eu estou meio grávida. Não tem isso. Ou tá ou não tá. Quem está no meio do muro, não. Eu não sei, não está a favor. Aqui diz que quem estiver no livro da vida vai ser salvo. Mas veja, nesse tempo... Gente, a divisão de capítulos da Bíblia ela é artificial. Não foi Deus que dividiu em capítulos. Tá bom? Você percebe que o capítulo 12, ele está continuando direto o que o 11 concluiu. É uma divisão artificial. Tá? Graças a Deus que fizeram, senão ia ser muito difícil achar as passagens. A pessoa falasse, abre em Daniel mais ou menos aí no meio. Ia ser duro, né? Então foi um líder católico que, graças a Deus, dividiu em capítulos. E acho que uns 100 e poucos anos ou 200 anos depois, um outro falou assim, gente, vamos colocar e quebrar em partes menores para achar. E graças a Deus virou um padrão que a gente pode achar fácil. Mas é uma divisão que não foi Deus. Daniel não escreveu assim, capítulo 11, versículo tal, tal. Ele só escreveu. A gente percebe que ele escreveu em blocos, né? O capítulo 5 é um bloco, o capítulo 6 é um bloco, 7. Mas o capítulo 10 a 12 é um bloco só. Ele escreveu numa direta. Então você vê que quando termina o 11, ele fala assim, ó, nesse tempo, capítulo 12, ele está continuando. Se levantará Miguel, grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de grande angústia. Por quê? Por causa desse movimento todo do capítulo 11, essas guerras, o rei do norte, o rei do sul, que a gente identificou a princípio no começo do capítulo 11. A gente deu nomes para alguns deles. Mas como eu falei, o capítulo 11 vem desde o começo lá, desde Daniel, vem passando, passa por nós e vai até a volta de Jesus. Então a gente perde aqui. Está num tempo futuro. Quem é? Não sei. Mas vai estar feio o negócio. Vai estar uma guerra brava aí. Cada vez que a gente vê o coreaninho baixinho lá, gordinho, falando de mandar míssil, a gente fala, ai meu pai do céu, né? Coreia do Norte. A gente fica pensando, será? Que ainda não dá para saber quem é. A gente pensa, será que é? Mas quem é o do Sul, então? Então a gente está ali. E o Donald Trump é outro doido também, né? Que fala assim, eu vou arrasar o seu país. Que presidente que fala um negócio desse, gente? E vocês sabem que ele tem armas lá que ele pode arrasar mesmo. Os dois, né? Eles podem arrasar a Coreia inteira e o Japão junto e metade dos Estados Unidos. Então a gente fala, meu pai do céu, que loucura. Então a gente vê que vai ser um momento ruim e vai ter um tempo de angústia grande. Mas aqueles que estão inscritos no livro da vida vão ser salvos. E a gente pensa, será que eu estou lá? Vai passar pela tribulação? Nós vamos passar pela tribulação. Jesus volta depois? Tem uma teoria que os cristãos hoje abraçaram, que é melhor você pensar assim, né? Que os cristãos não vão passar pela tribulação. Vão ser arrebatados antes. Não, a Bíblia fala que nós vamos passar pela tribulação. Mas essa teoria é que está pegando. O povo fala que bom. Porque essa teoria também ensina que se você não for salvo na volta de Jesus, no arrebatamento, aí você fica que você vai ser na próxima. Todo mundo quer isso. Mas não, quando ele voltou já era. Apocalipse 1:7 diz assim, ó, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. E Daniel está descrevendo aqui a volta de Jesus, mas ele coloca nessa figura, nesse simbolismo de Miguel. A gente estudou Miguel, não é? Quem é igual a Deus? Só Jesus pode ter esse título. Tá? E aí no verso 2, na volta de Jesus, os mortos vão ressuscitar. E no verso 2 fala que há duas ressurreições. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão.
Gente, essa é uma palavra que os cristãos perderam ao longo dos séculos. Quando eles trouxeram na igreja, infiltraram na igreja, através de Santo Agostinho, no ano 300 e pouco, 400, ele passou a inserir na igreja a ideia de alma que descola do corpo. O povo perdeu a ideia de ressurreição. Sabe o que quer dizer ressurreição? É o que aconteceu com Jesus. Isso é ressurreição. Está lá um morto, e o morto... Isso é ressurreição. É o morto levantar. Mas e quem foi cremado? E quem foi comido por peixes no mar? Deus vai recriar. Todo mundo que foi virou pó. Exatamente. Por isso que Daniel fala. Por isso que Daniel fala assim, ó. Muitos dos que dormem aonde? No pó. Voltou a ser o que era. O pó volte à terra como era. E o espírito, que é o seu fôlego de vida, volte a Deus que o deu. Só Deus tem o poder de dar vida de novo. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Veja, em nenhuma parte da Bíblia fala que a gente vai desencarnar, gente. Em nenhuma parte. Infelizmente eu falo com carinho e com respeito, mas infelizmente a maioria dos cristãos hoje, a grande maioria, é espírita e não sabe. Eles creem que morre e na hora já desgruda a alma, igual Platão ensinou, Platão, hein? E já vai direto para o céu. Mas a Bíblia não ensina isso, gente. A Bíblia ensina que é no dia da volta de Jesus, os que dormem no pó da terra ressuscitarão. Se já tivesse lá, para que vai ressuscitar? E por causa disso, a ressurreição perdeu a força. A igreja cristã, desde o começo, tem uma reza, o dogma da igreja, que permanece ainda, que é desde o concílio de Nicéia, do ano 300 e pouco. A igreja estava começando a se romanizar, mas quando ela fala assim, ó, creio em Deus Pai, creio, né? Aí inseriram a Maria também, que foi para o céu, mas aí já não faz parte da Bíblia. Né? Ela está morta também e vai ressuscitar. Mas aí tem uma parte que fala assim, ó, creio na ressurreição da carne ou dos mortos. Só que a ideia da alma é tão forte que mesmo eles que falam creio na ressurreição da carne não precisam da ressurreição. Para que a alma já está lá? Olha que coisa. Eu tenho um amigo que ele fala assim, rapaz, eu não entendi esse negócio antes de entender a ressurreição. Ele disse que ele imaginava, por que é que Deus vai me ressuscitar, gente, se a gente já está lá com Ele? Para que vai trazer a alma de volta para o corpo? Ressuscitar e falar assim, vinde, benditos de meu Pai, para a glória que vos está preparada. Mas, Senhor, a gente já estava lá. E ele falava, eu não entendi, eu sei que eu esperava alguma coisa acontecer. Ele falou, mas agora eu entendo. É a ressurreição. E, gente, essa sempre foi a esperança do cristão. Não é uma alma desencarnada estar com Deus no céu. Isso é espiritismo, que infiltrou na igreja cristã. Hoje a maioria crê assim. Só que o cristão crê que não pode orar para as almas desencarnadas porque Deus não deixa. Mas que elas estão ouvindo, elas estão. É verdade. Hoje os cristãos pensam que as almas estão vendo a gente aqui. Mas não ora para elas porque não pode, porque Deus proibiu. Eu acho que ouvindo não, mas já está lá no seio de Abraão. Está lá na glória, né? Mas tá, já está desfrutando. Mas Jesus diz que não. É igual quando você vai no velório, é tão bonzinho, com certeza já tá lá com com Deus agora. Olha que interessante. Esse vai direto pro inferno, já deve estar lá queimando. Já está lá. E esse negócio de já estar no inferno porque tem uma alma imortal é tão injusto. Pensem comigo. Pensem comigo. Quando a gente para pensar em algumas coisas. Pensem comigo uma coisa. Satanás já está apagando, já está sendo castigado no inferno? Não. Caim morreu faz 5.000 anos. De acordo com a cronologia bíblica, faz mais ou menos 5.000 anos que Caim morreu. E onde ele já estaria? Há quanto tempo? Há quanto? Oh, pensa bem. De acordo com essa ideia, Caim, um humano, coitado, já está no inferno há 5.000 anos. Pensa nisso. Você queima o dedo um segundo. Ah, o Caim está lá há 5.000. Veja se faz sentido. E o diabão está por aí ainda. E o Caim já está, coitado, pagando, já faz 5.000 anos, torrando no inferno. Não faz sentido. A Bíblia fala que os mortos não têm recompensa. Isso está em Eclesiastes 9, 5, 6. Fala assim, ó, os mortos não têm recompensa. Por quê? Porque eles estão mortos. Estou esperando. Tem que ressuscitar para ter recompensa. Tá bom? Eu vou terminar de ver esse versículo e a gente vai lá em Eclesiastes. Ó, Daniel já fala assim, ó, no final do tempo. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna
e outros para a vergonha eterna. Não quer dizer que ele vai ficar passando vergonha eternamente, mas é a lembrança do pecado, é uma vergonha eterna. A Bíblia diz em um trecho que o mal nunca mais se levantará, o pecado nunca mais vai acontecer. Por quê? Porque a gente vai lembrar que o pecado foi ruim, e a gente não quer que ele aconteça mais. E que alguns, infelizmente, morreram. Horror eterno. Mas não quer dizer que vai pagar eternamente. Tá bom? Romanos 6, 23 diz assim, ó. Quem quiser abrir, pode ver. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Então fica descansando todo mundo igualzinho. Todo mundo, até o dia da ressurreição. Até o dia que desde que Caim que morreu lá, até o que morreu Caim tá ontem, morto. tá tudo lá descansando. Caim, Abel, e eles vão ressuscitar o Abel para um destino e o Caim para outro. Vamos lá. Romanos 6, 23. Quem que pode ler para a gente, que eu não fui lá ainda? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Olha só, nosso Senhor. o salário do pecado é a Morte. morte, mas de acordo com essa teoria, Caim não morreu não. Ele está queimando, já faz, coitado, 5.000 anos, ele viveu 900. Ele não viveu nem 1.000, já está queimando há 5.000. E não vai morrer, vai queimar eternamente. Ou seja, de acordo com essa teoria, o salário do pecado é a vida eterna no inferno. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna no céu. Não é o que a Bíblia diz. O salário do pecado é a morte. E o dom de Deus é a vida. É confuso quando a gente lê, porque fala o horror eterno. Exatamente. E a vida eterna, E a a vida mesma palavra. eterna, a mesma palavra. Pois é, mas quando fala de horror eterno, não fala que eles vão ter vida eterna. Deus não faria isso. Se Deus fizesse isso, sabe o que Deus estaria fazendo? Deus estaria Ele mesmo perpetuando o pecado. Mas eterno não significa... Sim, mas fala horror e vergonha eterna. Quer dizer que eles vão estar passando, mas é o que vai ficar para a história isso daí, eternamente. Quer ver? Abre a sua Bíblia lá em Eclesiastes agora. Mas é muito pouco para eles. Só morrer. Não é só morrer. A Bíblia fala que vai descer fogo do céu, está em Apocalipse. Vai descer fogo do céu, Jesus fala que vai ranger os dentes. Não, mas daí só puf, morreu e... Não é puff. Ó, Não, vai ter um pouquinho de inferno. o puff não é puff. Vai ter um pouquinho de inferno. Vai ter um puff em algum momento. Mas veja, Jesus fala assim, ó, que ele vai vir, olha o que Jesus fala. Ele vai vir para dar a cada um conforme as suas, esse conforme as suas obras, quer dizer, proporcional. Quem merece mais, queima mais. Quem merece menos, queima menos. E tem até Mas não uma é igual. religião que acredita nisso, que a salvação é através de boas obras, né? É, mas não pode ser, tem que ser através de Que é Jesus. pelo que quem faz mais, ganha mais. Então, acreditam que se quanto mais bem fizer, É, mas é porque as obras são uma consequência da fé. Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6. Quem que pode ler, por favor? Eclesiastes vem logo depois dos Salmos, tá? Vem os Salmos, aí vem Provérbios, aí vem Eclesiastes. Capítulo 9, versículos 5 e 6. Então veja, nós estamos vendo aqui um ponto muito controverso hoje, que Roma conseguiu torcer. Eclesiastes capítulo 9, está no Velho Testamento, versículos 5 e 6. A Juscelia vai ler. Porque os vivos sabem que hão de morrer, Ó, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa. olha aqui, para só um pouquinho. Porque a sua memória jaz no esquecimento. Então veja só, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma e nem terão eles, os mortos, o quê? Recompensa. Por quê? Porque está morto. Tem que ressuscitar para ter. Veja, por isso que nós falamos que acreditamos na vida após a morte. Porque com a ressurreição a morte acaba. Mas hoje a maioria dos cristãos crê na vida durante a morte. Vocês entendem o que eu quero dizer? Nós acreditamos na vida após a morte. Porque com a ressurreição a morte acaba. Mas a maioria dos cristãos hoje crê na vida durante a morte. Por isso que Eclesiastes 9,5 diz assim, ó, os mortos não têm recompensa, nem céu nem inferno, ele está morto. Mas após a morte, ressurreição, acabou a morte, agora tem recompensa. Por isso que Daniel fala, os que dormem no pó da terra ressuscitarão. E aí vem a recompensa, uns para a vida
e uns para o castigo, para o horror eterno. Mas vai morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas cada um vai queimar ou ranger os dentes o tanto que merece. Ninguém vai puxar seu pé, né? Ninguém vai puxar seu pé. Só se for o diabo. Eu não entendi uma coisa. Pode falar, Raquel. Como que, quanto mais as pessoas fizerem coisas boas, não tem recompensa nenhuma por ter feito mais coisas? Recompensa de merecer o céu, não. Porque só dá para entrar no céu se a gente nascer de novo através de Jesus Cristo. A gente morre a velha natureza e nasce uma nova natureza. É só Jesus que pode fazer isso. Agora, se eu sou uma pessoa boa, que faz bem para os outros e tal, eu não vou poder entrar no céu. Mas eu não vou ficar queimando o mesmo tanto que o Caim, que o Hitler, que o Osama Bin Laden. Talvez, nesse caso, seja um puff. O que é o puff que ela falou? Do não salvo. É, uma pessoa que não está salva. Mas ela não matou ninguém, não roubou, não perseguiu, foi boa. Mas ela não pode ir para o céu. Porque senão ela está indo para o céu de maneira extra, diferente das outras. Todo mundo está sendo salvo porque aceitou Jesus como Salvador. Seria bom mencionar que a melhor obra que a gente faz É trapos de imundícia. É verdade. Em Isaías 64:6, diz assim, ó, que as nossas melhores obras são trapos de imundícia. E quando a gente vê o contexto bíblico, sabe o que é trapo de imundícia? Naquele tempo não existia papel higiênico. Você já sabe, então, o que é o trapo de imundícia, né? E se não tinha... E a gente falou da mulher menstruada, o que ela usava se não tinha trapo de imundícia? Então Deus está falando assim, ó, a melhor obra que o ser humano faz, ele está usando um pano que é de se limpar, mesmo que esteja lavadinho, bonitinho, mas é um pano, é um trapo de imundícia. Não é nada perto do que Deus quer que a gente seja. Ou seja, eu não vou para o céu porque eu não amo Jesus, não aceitei Jesus, não fui transformado. Quer dizer que é independente do que você faça. A melhor As boas obras não podem me salvar. Se você não tiver aceito Jesus... Se nós pudéssemos nos salvar por boas obras, Jesus não precisaria ter... Ele ia falar assim, ó, gente, se esforça aí, ajuda, faz o bem, que vocês vêm para o céu. Sim, Jesus não precisaria ter morrido para eles. Então, não é boa obra. Ele fala, a fé sem as obras é morte. Então, mas aí as obras... Sem a fé. Mas se eu não fizer caridade, é só como ensino. Exatamente. Se não tiver amor na caridade. Só que depende da caridade. Tem pessoas que fazem para sua glória. E Aí aí ela é fiel. Então, a caridade tem que ser um resultado da fé, em gratidão a Deus, não para merecer a salvação, para comprar a salvação. É porque aquele que já é bom, ele faz, que já é dele. É. Tem pessoas que não querem saber de Deus, de coisas assim, E são bons. mas aí não dá para ir para o céu porque ele não aceita. Imagina, ó, esses vieram porque eles foram bons demais. Vocês não conseguiram. A pessoa diz, ó, vocês não conseguiram ser bons demais, então eu morri por vocês, mas eles conseguiram. Eu não precisava ter morrido por eles. Mas, pastor, se o cristão acredita em Deus e ele ficar em casa, Sem fazer acredita em nada. Jesus, ficar em casa sem fazer nada, ele vai ser salvo. Só Deus pode julgar. Eu não posso julgar. Mas veja, se ele ama a Deus, como é que ele vai demonstrar esse amor a Deus ficando em casa sem fazer nada? Automaticamente, quando você aceita... Se ele ama a Deus, ele fala assim, ó, Senhor, qual é a tua Mas vontade? ele pode não estar fazendo Qual é a nada verdade? visível, mas ele deve estar intercedendo, às vezes orando. Então veja, olha que assunto polêmico. Nós não podemos julgar. Por isso que é só Só isso. Deus Por conhece exemplo, o os coração. índios. Será que todos os índios que nunca ouviram falar de Jesus não vão poder ser salvos? Só Deus sabe. Quanto que ele foi fiel à verdade que ele conhecia, ele foi justo e sincero. Se ele recebesse a luz, ele aceitaria. Só Deus pode julgar. Nós não podemos. Ah, você vai... Porque não sabemos. Mas o fato é o seguinte, o salário final do pecado é a E aqueles morte. que viveram antes de Jesus, não tinha Jesus. Então, os que viveram antes de Jesus, os esquimós, os africanos lá do sul, você acha que Deus vai deixar eles todos se perderem? Eu acho que não. Tem um Então versículo... é a questão da fé. Se a pessoa acredita em Jesus, acredita e não seguir, ele não vai. Então, mas se ele, porque daí não precisa ter fé, né? Só Deus pode julgar. Mas a Bíblia fala assim, ó, o salário do pecado é a morte. Se eu não busco saber a vontade de Deus na Bíblia, eu vou saber o que é o pecado? Não, eu vou praticar o pecado.
Eu preciso saber, Senhor, eu te amo, mas eu quero saber a verdade. O que é pecado, o que não é. Muito será cobrado. Vocês entenderam o que eu falei de vida após a morte e vida durante a morte? Os mortos não terão recompensa, ela leu em Eclesiastes 9:5. Por quê? Porque eles têm que ressuscitar. Aí sim nós queremos na vida após a morte, porque durante a morte não dá para ter recompensa. Eclesiastes 9:5. E Paulo e todos os autores bíblicos sabiam que é só na volta de Jesus vai haver uma ressurreição. Nenhum deles fala em uma alma desfrutando das coisas do céu. Quer ver uma outra passagem? Jó. Jó foi o primeiro livro escrito, gente. O primeiro. Sabiam disso? Sabem quem escreveu o livro de Jó? Moisés. Antes de escrever Gênesis, sabia disso? Moisés escreveu o livro de Jó. Moisés escreveu Jó. É o primeiro livro escrito. Tanto é que ele fala do dinossauro, né? Mas não existia a palavra ainda. Ele fala de um animal gigantesco lá. Ele fala de um animal que o rabo dele era igual uma árvore, que as lanças não penetravam. O primeiro livro escrito fala do dinossauro. Interessante. Mas uma curiosidade, em Jó capítulo 19, ele já fala da ressurreição. Vamos lá ver? Então, essa sempre foi a fé do cristão, e antes de Cristo vir. O livro de Jó está encostado em Salmos, tá? Nossa, o tempo já voou. E a gente só ficou em Daniel, verso 2 até agora. Jó capítulo 19, se não me engano. Esse é um tema polêmico, hein? É isso mesmo, capítulo 19. Deixa eu só ver onde é que ele está falando da ressurreição aqui. Onde que ele fala, eu sei que meu Redentor vive. Ah, tá aqui. Não, é capítulo 19, verso 25. Jó 19, 25. Olha o que ele fala. Jó 19, 25. Olha o que ele fala. Porque eu sei... Jó 19, 25. Eu sei que o meu Redentor vive. Olha, antes de Moisés, antes de tudo, a esperança do cristão é a vinda de Jesus. Que ele nem sabia talvez direito como era, mas ele estava inspirado. Ó. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim o quê? Se levantará sobre a terra. É o que Daniel fala, que a gente leu agora. Naquele tempo se levantará Miguel e os mortos ressuscitarão. É o que a gente leu em Daniel 12. E o Jó já fala aqui, ó, eu sei que o meu Redentor vive e se levantará. E ele fala da ressurreição, ó. Em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Então veja, ele sabia que estava morrendo, mas ele diz que um dia o Redentor viria e em sua própria carne ele veria Deus. O que quer dizer isso? Ressurreição. Olha o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo. Vamos lá para o apóstolo Paulo. 2 Timóteo, ele sabia que ia morrer, mas ele não pensava que a alma dele ia desencarnar. Isso aí é teoria de Platão, que entrou na igreja via Santo Agostinho, logo nos primeiros séculos. E é uma das coisas que Roma fez na igreja. Lembra que a gente leu em Daniel que Roma ia derrubar a verdade por terra? E ia prosperar? 2 Timóteo, é o último capítulo. Para confundir um pouco mesmo, hein? Então, mas lembra que a gente leu em Daniel, capítulo 7, que ele fala que o quarto animal, Roma, ia derrubar a verdade por terra e iria prosperar. E prosperou. Infiltrou coisas na igreja que a maioria hoje segue. Coisas que não são bíblicas. Tem trechos da Bíblia que pegam, que parece falar disso. Mas não é a mensagem bíblica essa. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Olha como que o apóstolo Paulo sabia que iria morrer. Sabem quem que matou o apóstolo Paulo? Nero. Ouviu disso? Essa foi a última carta de Paulo e ele ouviu falar nos corredores lá que ele já iria morrer. Nero mandou cortar o pescoço dele porque ele tinha o privilégio de ser cidadão romano, Paulo. Então não era com espadada, não era com sofrimento. 2 Timóteo 4, 6. Paulo foi decapitado por Nero. Não no Nero, Nero mandou, né? Que aí era uma guilhotinada só. Pum! Mas dizem os cientistas que o cérebro ainda vive uns 15 segundos ainda decapitado. Então você vê a coisa rolando e vê o seu corpo lá jogando sangue. Ou seja, é pior, né? Dizem que o oxigênio ainda alimenta o cérebro por uns 15, 20 segundos. Se você pesquisar, você vai ver isso.
Então eles achavam que estava sendo bonzinho, cortou de uma vez, mas a pessoa ainda vê a cabeça dela rolando por alguns segundos. Mas ele sabia que ele iria morrer. E ele disse o seguinte, 2 Timóteo 4:6, quanto a mim, o que ele diz? Eu sei que eu já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Ah, então tá aqui, ó, partida, a alma vai... Opa, calma. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Olha o que ele fala. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará quando? Que dia? Na ressurreição, na volta de Jesus. E ele, para confirmar, deixar bem claro, ele fala assim, ó, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua... É claro ou não é? Paulo sabia que ia morrer, mas ele não pensou que ele já ia para o céu. Ele falou, eu sei que a minha coroa está guardada, já está lá, mas o Senhor vai me dar naquele dia. E para todos os que amam aquele dia, a vinda de Jesus. Enquanto isso, Paulo está onde? Está no pó. E a Bíblia diz que todos os que dormem no pó vão ressuscitar. Uns para a vida e uns para vergonha e horror eternos. Que o salário do pecado final é a morte. Mas tem fogo, tem ranger de dentes e tal. E talvez dias de sofrimento. Porque, gente, seria injusto o Bin Laden pagar, ou Osama Bin Laden, ou Saddam Hussein, ou o Hitler, pagar o mesmo que um ladrãozinho de galinha. Os dois pagam igual? Puf! Não. Jesus fala. Ou um mero ateu. Um mero ateu. Não é agora. Não. Quando acontecer. É quando ressuscitar. É lá no Apocalipse 20, quando desce fogo do céu. Quando a pessoa ressuscitar. E for condenada pela vida que teve. É que essa primeira ressurreição serão só os salvos. Só os salvos. Olha que interessante isso que ela está falando. Daniel fala de 2 ressurreições, certo? Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal. Jesus fala isso também. São 2 ressurreições. Mas elas terão um estágio. Mas tem um espaço de 1000 anos e é só no Apocalipse que a gente vê. Mas a ideia de 2 ressurreições já aparece. Talvez pode ser que seja lá esses 1000 anos no inferno. Não, porque eles vão estar mortos durante os 1000 anos. Aí eles vão ressuscitar 1000 anos depois. Vamos ver primeiro o que Jesus fala. João 5, 28 e 29. Abra lá. Agora é João. Eu estava falando João. Agora é João. 5, 28 e 29. Essa é uma frase de Jesus, tá bom? João 5, 28 e 29. Isso é uma frase de Jesus, tá? Aliás, o 25 já fica claro para a gente também. Vamos ver o 25 primeiro. João 5, 25. Posso ler? João 5, 25, ele diz assim, ó. Em verdade vos digo, Jesus diz, que vem a hora e já chegou, porque é através do poder dele, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Verso 28 e 29, ó. Não vos maravilheis disso, não achem isso incrível. João 5, 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora, que hora? Quando? Na volta de Jesus. Vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos vão ressuscitar, né? Ouvirão a sua voz e sairão, não alma, é ressurreição. Os que tiverem feito o bem, igual Daniel falou, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então vejam, Daniel falou que há 2, Jesus falou que há 2, parece junto. E é por isso que eu falei, tem que ver a Bíblia inteira. Tá bom? Ouviu a voz? Já. E vai sair os bons primeiro, os de Deus, e os não de Deus depois. Apocalipse 20 fala que é 1000 anos entre uma e outra. Vamos lá para o Apocalipse 20. Tudo isso aqui é para a gente entender o que Daniel falou da ressurreição. Então vejam, nós cremos em vida após a morte. E não durante a morte. Quando é que a morte acaba? Quando é que a morte acaba? Então, aí a gente vai ter vida após a morte. E não durante a morte. Eu pedi para vocês abrirem Apocalipse 20. Apocalipse capítulo 20 é o capítulo que fala do milênio. É o único lugar que mostra o tempo entre a primeira e a segunda ressurreição. Em nenhum outro lugar da Bíblia tem.
Se não tivesse o Apocalipse 20, a gente não saberia que o intervalo entre as duas ressurreições é de 1000 anos. Tá bom? Essa é uma coisinha. Pode falar. Minha compreensão, acho que tá meio curta. Essas duas ressurreições, primeiro a ressurreição Dos justos na volta de na Jesus, volta de Jesus, e essa segunda ressurreição, 1000 anos 1000 depois, anos depois, a ressurreição. dos que vão se perder. Só para julgamento. Execução, né? Sabe por quê? A gente estudou isso um dia. Se Jesus voltasse e os que têm que se perder, porque escolheram isso, né? Jesus já voltasse e eles já morressem, ainda assim podia ficar uma pulguinha na nossa orelha pela eternidade. Quando a gente fala assim, ó, eu tô falando uma ilustração só, tá? Não é o caso, tá? Gente, o pastor Natal se perdeu. Será que Deus não errou? Porque ele ensinou tanta coisa bonita pra gente ali da Bíblia, parecia tão sincero. Será que Deus não errou? O pastor fulano, o padre fulano, gente boa. Minha mãe! Será que Deus não errou? Então veja, durante 1000 anos a gente vai estar no céu para julgar o que Deus já julgou. Os livros da vida, os livros de registro. Tipo, a gente está lá no céu há 200 anos já, vai ser 1000. Aí você fala assim, gente, cadê a Kelly? Essa não, é outra. É isso que eu ia perguntar. Então a gente não vai encontrar todo mundo. Não, porque e os que não estão salvos? A gente vai estar salvo já há 200 anos no céu. Primeiro vai ser no céu. Mas cadê a Kelly? Que eu não estou vendo a Kelly. Uma outra, não essa. A Kelly parecia tão... Será que ela não veio? No meio da multidão, será que ela não veio? E a Bíblia diz que a gente vai ter acesso aos livros do juízo. Para a gente não julgar a pessoa, mas para Julgar onde? confirmar o juízo de Deus. Ah, olha só. Baseado em quê, né? Por isso que os anjos... Gente, vocês já pensaram por que os anjos registram tudo? Deus precisa disso? Pensa comigo. Por que os anjos registram tudo? Deus precisa dos livros do juízo? Para quem que é? Para nós mesmos. Durante os 1000 anos, nós mesmos vamos consultar os... Deus não precisa disso. Ou seja, nós vamos estar julgando o juízo de Deus. E a gente vai ver que Deus é perfeito. Olha, minha mãe não veio. Puxa, mas infelizmente minha mãe escolheu não vir. Mas aí essa terra vai ser Ela vai estar abandonada por 1000 anos. A gente vai estar no céu. Essa é a prisão de Satanás. É a prisão de Satanás. Pois é, então quem ficar aqui vai ser regido, vai continuar. Todos os que estiverem... Boa pergunta. Todos os que estiverem aqui vão estar mortos. Mas no arrebatamento agora, daí, quando ele ressuscita os salvos. Os salvos vão para o céu. Os vivos e os mortos. Os que estiverem vivos são transformados e vão. E os pecadores vivos. Os mortos, bem lembrado, bem lembrado. Os pecadores que estiverem vivos morrem de ver a glória de Não Jesus. fica ninguém mais. Ninguém. Mas e o reino do anticristo aí, assim? Pois é. Como O é que reino do é? anticristo é o que a gente vai experimentar na grande tribulação. Quando Miguel se levanta para nos livrar. Mas Esse é o vai reino. ficar vazia a terra, desolada, 1000 anos. 1000 anos. Isso está em Jeremias. Eu não sei decorar o versículo. Mas em Jeremias fala que a terra vai ficar abandonada. Sem forma e vazia de novo. Aí é momento dele. O Renato não também. tem para me achar um versículo? Diz que Eu queria que alguém me Satanás achasse um vai versículo. Era o reino Um versículo de Jeremias que Não fala vai que ter a ninguém terra por vai mal, ficar sem forma e vazia. 1000 anos aqui sozinho. Por isso que Satanás vai ficar preso. Por que Satanás vai ficar preso? Porque não tem ninguém para ele tentar. Ele vai ter que ficar na terra condenado. Faz sentido ele preso ao solto? Faz, porque aí finalmente ele vai parar para pensar. Porque ele não para para pensar, ele só quer ferrar a gente. E ali não vai ter ninguém. E ele vai parar e pensar assim, olha o que eu fiz, olha que coisa, olha onde eu estou. Daqui 1000 anos. 1000 anos sem fazer nada. Vamos ver Apocalipse 20 bem rapidinho? Eu queria fazer mais. Não sei o que eu vi. Apocalipse 20 diz ali, ó. Apocalipse 20, verso 4. Também vi tronos, Apocalipse 24. Vi tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Olha só, os que foram para o céu, 1000 anos. Vi ainda, quando fala as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, não quer dizer almas desencarnadas. Quer dizer que ele viu essas pessoas, ele viu a figura delas. Tá bom? Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e o quê? E viveram. Eles ressuscitaram, tá? E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos.
E os outros mortos? O restante dos mortos não reviveu, vão ficar mortos 1000 anos. Não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Que é? Ó, ela achou a passagem de Jeremias. Daqui a pouco a gente vai lá, que fala que a terra vai ficar vazia. Obrigado. Ó, e esta é a primeira ressurreição, os que ressuscitaram primeiro. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte em qual? Na primeira, essa é a boa. Na primeira ressurreição. Quem ficar para a segundona, já era. Sobre esses, os que ressuscitaram na primeira, a segunda morte não tem autoridade, não vão morrer mais. Eles vão para o céu 1000 anos e vivem eternamente. A morte não tem mais autoridade, a segunda morte. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Qual prisão? A terra estava todo mundo morto. Mas por que ele vai sair da prisão? Porque após os 1000 anos, Os mortos. eles ressuscitam. E ele já vai sair enganando eles de novo. Ó, gente, que bom vocês ressuscitaram. Eu ressuscitei vocês. A gente tem chance. A gente tem chance. Vai enganar eles de alguma forma. Tá bom? E sairá, olha aqui, ó, verso 8. Vai enganar o povo de novo. Acabou os 1000 anos, eles ressuscitam. Mas eles também não têm mais chance. Não de tem mais salvação. chance, não tem mais chance. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Ele vai unir eles para lutar. Nós estamos em maior número. Está descendo do céu ali Jesus de novo. A gente vai ganhar deles. Os que estão com eles são menos. Vai reunir o povo para a peleja. É aí que está. Não é antes da vinda de Jesus, antes do arrebatamento. É depois das 2 ressurreições. Aí que é Armagedon? Aí é um Armagedon também. Você vê? E vai reunir o povo. E olha o número dos perdidos, gente. É duro isso. O número dessas pessoas é como... Vocês acham que são mais os que se salvam ou mais os que se perdem? Os que se perdem. Infelizmente são mais os que se perdem. É culpa de Deus? É culpa de quem? Das escolhas das pessoas. É como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra, imagina, gente de todas as épocas, desde Adão. 6.000 anos de história. Hoje nós somos 7 bilhões. Imagina quanta gente. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Porque no capítulo 21 diz que a cidade desce do céu inteirinha. Tem milhares de extensão ali. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Essa é a questão. E os consumiu. E aí tem uma parte aqui no verso 10 que alguns entendem que é eternamente, mas não é o que está no original. Verso 10 diz assim, ó, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo. É aí que tem o lago de fogo, não é agora, que já tem um lago de fogo ardendo lá embaixo. É lá no final, quando estão cercando a cidade, aí Deus deixa descer fogo do céu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e de enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite. Você vê que leva tempo aqui, não é puff, pelos séculos dos séculos. Pastor, a besta e o falso profeta São entidades também que vão estar conduzindo o mundo num engano total aí, não é? Agora veja, a palavra traduzida por pelos séculos dos séculos, às vezes o tradutor quer que seja eternamente, ele vai traduzir e queimarão eternamente. Mas a palavra aqui no original em grego, eles queimarão pelo aion dos aiônios, no grego. A palavra aion quer dizer o tempo de uma vida. Mas diabo, Satanás e besta não é a mesma pessoa? É como se fosse a falsa trindade. Deus tem a trindade verdadeira. É a falsa trindade. É o dragão, a besta e o falso profeta, para enganar o povo com religião falsa. É uma falsificação da religião. Quando fala desse falso profeta, é a abominação do desolador. É todas as religiões misturadas com o engano que enganou o povo. Tá? Então, gente, ó, é bastante conteúdo, eu sei, que algumas coisas a gente já viu, a gente está revendo, mas é muita coisa, né? Então, veja, no grego original diz que eles serão atormentados de dia e de noite. Então, alguns vai ser muitos dias mesmo. Mas alguns já vão desaparecendo antes, porque o salário do pecado é a morte. Em Malaquias, diz que o ímpio vai virar pó. Não vai existir mais. Que fala que você procurar a morte E não vai encontrar. Por quê? Já pensou, o cara está lá sofrendo a condenação de Deus. Ele vai tentar se matar antes, mas não vai. Tem que pagar. Quantos dias for necessário. Entendeu? Não vai conseguir morrer, nesse caso. Já pensou? E todo mundo vai querer se livrar, não é? Então, gente, no grego, no original, quando fala pelos séculos dos séculos, é pela era das eras. Esse aion quer dizer o tempo de vida. E o aion depende do tempo de vida da pessoa.
Por exemplo, quando ele é aplicado para Deus, quanto é o tempo de vida de Deus? Né? Mas quando é aplicado a ser humano, é um tempo de vida humano. Quando fala pelos séculos dos séculos. Só um pouquinho, você que tinha levantado primeiro? Essas pessoas os maus, né, as pessoas que foram más, e quando elas ressuscitarem e pagarem pelo que fizeram, né, com toda com tudo isso que a gente viu aqui, eles vão para o céu? Não. A Bíblia diz que eles vão virar cinzas, porque o salário do pecado é a morte. Não vai existir mais. Então, depois de passarem por todas essas... Mas veja, isso não muda o caráter. Sebastião, isso não muda o caráter. O cara lá vai levar a chibatada, pronto, vou amar a Deus agora. Não muda. Toda a escolha que ele teve que fazer durante a vida já foi feita. Não muda o caráter. Isso que você está falando se chama salvação universal. E algumas pessoas hoje estão começando a defender essa ideia. Por causa da alma imortal. A alma imortal é tão difícil imaginar pessoas sofrendo, pagando pela eternidade, que alguns pregadores hoje estão escorregando para esse lado. Não. Uma hora a pessoa vai ter pagado tanto, tanto, tanto que ela vai ficar santa. Aí todo mundo vai ser salvo. Mas não é o que a Bíblia ensina. Tá bom? O que você ia falar? Então a salvação é reconhecer que por Cristo, né? Que Jesus é o Salvador, ele veio para salvar. Naquela, eu não sei se então é a tradução original lá que fala. Quando lá o ladrão reconhece, né, que um ataca Jesus e o outro fala, não, ele é o Cristo, você não pode falar assim com ele. Aí Jesus fala para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Nós discutimos isso aqui. Jesus não falou isso. Jesus falou para ele, na verdade, assim, ó, em verdade te digo hoje. Quer dizer, eu já te falo agora mesmo. Você vai estar comigo no paraíso. Por que é que Jesus não falou hoje você vai estar comigo? Porque senão Jesus teria mentido. Porque Jesus não foi. Domingo de manhã, Jesus, foi na sexta-feira isso. Domingo de manhã a Bíblia diz que Maria viu Jesus ressuscitado, reconheceu ele, não a Madalena, uma outra. Talvez a prostituta que ia ser apedrejada. Ela viu Jesus ressuscitado, ela, mestre, foi abraçar ele. E ele falou assim, não me toca ainda porque eu ainda não subi para o meu Pai. Ou seja, Jesus não tinha ido ainda. Se Jesus tivesse dito para ele, hoje você vai estar comigo lá, no domingo de manhã ele ia falar, ups, eu prometi e não fui. Hoje, no fato de comprovar para ele que já estava deixando afirmado que no dia é como se fosse assim, hoje mesmo eu já te digo, não precisa esperar. Você vai estar comigo lá. Deu a certeza. Ele é o único que tem a certeza, hein? Então Jesus é como se dissesse assim, não precisa esperar, eu já te falo hoje. Certeza. Pode morrer com essa certeza. Pode morrer que você está salvo. Hoje eu já te falo, você está salvo. Né? E Jesus, no domingo, não tinha ido ao céu. Se ele tivesse falado isso, ele tinha mentido. O que foi decapitado aqui da coroa aqui foi quem? Foi Paulo. Ele acha que ele foi, né? Ele diz que não, ele foi, com certeza. Não, mas o ladrão tem certeza. Ladrão, ele Jesus falou. Então você vê, ele não foi julgado pelas obras dele, mas sim porque ele reconheceu Jesus. Exatamente. Ele falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu. E ele reconheceu a vinda de Jesus também. Quando entrares no teu reino. Tá? Eu quero mostrar mais uma passagem para a gente ir para a conclusão. Hoje a gente está passando um pouco da hora. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Ali fala da volta de Jesus, da ressurreição dos mortos. Ali só não fala do período dos 1000 anos, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Ô, Esther, Jeremias 4, quanto, Esther? Daqui a pouco. 4:23. Você vê que ele fala que a terra vai ficar de novo. 1 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Olha que bonito. Não queremos, porém, irmãos, que sejais o quê? A respeito dos? Que já dormem. Quem são os que dormem? Os mortos em Cristo, que vão acordar na ressurreição. Não, todos dormem, não é? Na verdade, todos dormem. Na verdade, ele chama os que morreram sem Cristo como morreram mesmo, né? Porque eles vão acordar para condenação só, mas vão acordar. Agora, gente, Paulo está dizendo, inspirado por Deus, que a gente não pode ser ignorante com relação à morte, porque senão a gente sofre.
pensando que o filho está lá torrando já faz 15 anos, desde que se matou, Ou vai ficar tá eternamente, ou está lá olhando para nós, a família tudo desempregada, ele sofrendo lá, porque ele queria estar aqui trabalhando, sustentando a família, né? Então, a ignorância a respeito da morte nos faz sofrer. Olha o que ele fala. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os outros que não têm esperança. Uma vez eu estava fazendo a barba, quando ainda usava barba, e estava aqui o homem passando a lâmina bem aqui, perto da jugular, né? Aí ele perguntou, qual é o seu nome, né? Eu falei, Natal. Ele, eu odeio Natal. É hoje. Eu falei, por quê? Aí ele falou assim, porque o meu filho morreu afogado no dia de Natal, faz tantos anos, e todo Natal eu lembro que eu nunca mais vou vê-lo. Então, cada Natal eu sofro. Aí eu fui falar para ele da esperança, né? Mas a Bíblia diz que a morte não é o fim. Nós queremos na vida a eterna após a morte, na ressurreição, não durante a morte. E ele falou assim, não, mas eu não creio na Bíblia, eu não creio em Deus, eu sei que eu nunca mais vou ver meu filho. Deus continuou fazendo isso. Deixa ele fazer. Então veja, para não vos entristecerdes como os que não têm, se ele tivesse esperança, ele ia pensar assim, cada Natal eu sinto falta do meu filho, mas eu sei que eu vou vê-lo. Entenderam? Nós temos esperança. Davi fala também do filho, né? Fala do filho também, que ele perdeu. Ele não pode vir a mim, mas um dia... E no caso, no dia da ressurreição, né? Que o morto não ia voltar. Agora olha só, versículo 14. Por que a gente tem esperança? Pois se cremos que Jesus morreu e desencarnou... Veja, se você perguntar hoje, a ideia da alma é tão forte que as pessoas perdem de vista até a ressurreição de Jesus. Eu já perguntei para algumas pessoas para testar. Pergunto para alguns colegas. Escuta, o que é que de Jesus saiu do túmulo? Foi a alma ou foi o corpo? Eles não sabem. Foi a alma? Foi o corpo? Aí você fala assim, mas como que ele comeu o peixinho depois? O corpo glorificado é porque na ressurreição a gente vai ressuscitar com um corpo já especial, né? Um corpo já santificado, que não morre mais. Um corpo glorificado, com a glória de Deus. Essa é a ideia. É um corpo com a semelhança que a gente tem para a gente se reconhecer, só que perfeito, sem o pecado, glorificado. Tá? Agora olha só, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim... e pergunte também para os seus amigos, o que é que de Jesus foi para o céu? Foi a alma ou foi o corpo? Eles não sabem. A ideia da alma é tão forte que eles imaginam a alma de Jesus indo. Mas e o corpo ficou aonde? As pessoas ficam confusas assim, ó. Jesus foi o único corpo, não é? Foi, mas tem outros também. A Bíblia fala que Elias foi ao céu vivo, já em corpo. Enoque foi também. Moisés morreu, mas a Bíblia dá a entender que ele ressuscitou. E ele já foi ressuscitado. Tá bom? Por isso que na Bíblia diz que o arcanjo Miguel disputava com Satanás a respeito do corpo. Por que ia brigar por um corpo morto? Porque estava para ressuscitar. E em Romanos é dito que a morte reinou até Moisés. Por que a morte reinou só até Moisés? Ela perdeu em Moisés. Ele ressuscitou e ele aparece para Jesus depois. Tá bom? Então olha só, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Eu vi um sermão fúnebre em que o pastor pregava desse texto que a pessoa já acordou e já estava no céu. Mas não é o que está falando aqui. Ele está falando, assim como Jesus ressuscitou, assim também Deus vai trazer em sua companhia, na ressurreição, né, os que dormem. Ora, e nós vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos, os que estivermos vivos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, o próprio Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. É por isso que Paulo fala, a sua vinda. Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os ressuscitados, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. E depois dos 1000 anos, tudo aquilo. Essa é a primeira. Agora, para a gente terminar, vamos lá para Daniel.
E o E o Jeremias? Ah, o Jeremias, 4. Vamos lá. Jeremias marcadinho. Jeremias profetizou como que a terra ficaria durante os 1000 anos, sem forma e vazia. Não tô falando nada pra ele pôr aqui. É verdade. Eu agradeço a Esther que achou para mim, que esse eu não sabia, demora. Jeremias 4, 23. Jeremias teve uma visão da terra durante os 1000 anos. Os salvos vão estar felizes no céu, não desencarnados, mas ressuscitados. E por 1000 anos podendo avaliar os que ficaram. Mas por que ficou? Eu vou ter 1000 anos para acessar. Enquanto isso, na terra, todos os maus vão estar mortos para ressuscitar depois dos 1000 anos. E aí Jeremias olhou para o futuro. Olha que interessante. Jeremias 4, 23. Ele fala assim, ó, olhei para a terra e a vi sem forma e vazia, igual estava antes da criação. Imagina um caos, ali um monte de morto no chão, apodrecendo, as aves comendo. É. Não, mas depois ressuscita e tem o castigo. Ela quer o castigo. Vai ter o castigo. O ser humano é malzinho, né? A gente parece que tem que sofrer mais. Eles vão pagar. Mas eles vão ressuscitar para pagar. Porque na Bíblia fala que os mortos não têm recompensa. Vai ressuscitar para passar pela recompensa, pelo castigo. Todos vão se arrepender, mas só não vai dar tempo. Então, olha só, olhei para a terra e ei-la sem forma. A hora que Jesus estiver voltando, que estiver vivo, não vai dar mais tempo dele se arrepender. Não, já era. Aí é medo, não é arrependimento. Fala, ih, me lasquei, Senhor, me arrependi. Era de verdade, Jesus existia. Aí não é arrependimento, aí é medo de morrer. Mas diz que a hora que ele sair dos céus, né? Não, mas não é isso. Quando Jesus voltar, Tinha que ficar vivo. Ó, Poxa vida, era verdade. na glória de Jesus, a glória dele. Vocês lembram que a gente viu, pessoal? Vocês lembram que a gente viu que a glória de um anjo deixou Daniel caído, João caído? Então, a glória de um anjo derrubou os soldados que guardavam tudo. Imagina a glória de Jesus. Eles vão morrer pela glória de Jesus. Vão morrer. Eles vão ter só aqueles 15 segundos para pensar, ai, era verdade. A Bíblia fala em Apocalipse, mas aí eles vão ressuscitar, aí Satanás vai enganar eles, vão cercar a cidade, eles vão ver a condenação e o fogo desce, e aí cada um paga o tanto que merece. Deixa eu ler esse trecho aqui, ó. Hoje tá empolgante o negócio. Vai ressuscitar quando vai ser esse tempo? 1000 anos. 1000 anos. Ressuscita todo mundo? Todo mundo. E aí Corpinho, Satanás... todo mundo vira um Tudo. exército lá? E aí É Satanás verdade, né? engana Por isso eles. que fala que o inferno é aqui mesmo. Vai ser aqui. É. Não vai ser debaixo da terra, vai ser sobre a terra. Ó, olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, detonada. Para os céus e não tinham luz. Talvez por causa dos terremotos, um monte de coisa vai acontecer, um monte de cataclismo. Olhei para os montes e eis que tremiam, e os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Então vai ser um período de terra desolada, de caos. Mas isso daí é durante o milênio. Durante o milênio. Terra desolada. Tá bom? Quanta coisa, hein? Os bichinhos tudo consumir tudo. Aí os bichinhos vão comer as carnes dos mortos por um bom tempo. A terra vai virar uma coisa. Já viu aqueles filmes em que a terra morre todo mundo? Filme de zumbi? Filme assim, que a terra fica isolada, aí cresce um monte de mato no meio do asfalto. Vai ficar assim, né? É o que a gente imagina. Vai crescer muito É mais. muita coisa. Para terminar, vamos voltar lá para Daniel, que a gente passou pela parte mais complicada. Depois pergunta? Tá bom. Olha só. Então vai ser um tempo de grande angústia, mas se levantará Miguel, igual o Jó falou, eu sei que meu Redentor se levantará. Verso 2, os que dormem no pó da terra se levantarão, mas são 2 ressurreições. Verso 3, os que forem sábios, pois, a palavra de Deus, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que muitos conduzirem à justiça de Deus, serão como as estrelas, sempre eternamente, brilhando, né, com a glória de Deus junto. E agora vem Daniel. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Por quê? Sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão. Esquadrinharão o quê? O livro. Lá no tempo do fim. E o saber se multiplicará. O livro de Daniel só foi entendido perto de 1800 só. Foi compreendido certinho. O anjo falou, Daniel, não esquenta a cabeça. Você vai morrer. Mas no final você vai ressuscitar também. Isso aqui só vai ser entendido lá no final. E é verdade. Verso 5. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros 2, um de um lado do rio e o outro do outro lado.
Um deles disse ao homem vestido de linho, que ele já tinha falado lá no capítulo 10. Como eu falei, do 10 ao 12 é um bloco só. Então ele está continuando o assunto. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, que se você for ver lá no capítulo 10 é o próprio Jesus. E João repete isso em Apocalipse. Ele fala que Jesus colocou o pé em cima do rio, levantou a mão e jurou por si mesmo e por Deus que ele voltaria. Então, João repete até essa figura de Jesus em cima de um rio ali, fazendo um juramento. Aí ele fala assim, ó: ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A gente já estudou isso, que foi aquela perseguição que os cristãos tiveram desde o ano 538 até 1798, quando o Papa foi preso e acabou a perseguição. Durou 1260 anos, tá? E quando se acabar a destruição do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, Daniel fala, porém não entendi. Então eu disse: meu senhor, qual será o fim destas coisas? E ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. E aí lá no Apocalipse 10 você vê um anjo com um livrinho agora aberto. Que livro que é esse? É o livro de Daniel que foi entendido em Apocalipse 10. Bem interessante. Daniel fechou o livro, o anjo falou: só vai ser entendido no final. Em Apocalipse 10 aparece um anjo com o livrinho aberto, que foi entendido. Demais. Então você lê Apocalipse, mas tendo Daniel em mente. Aí tem uma parte aqui que nós não entendemos. A gente só vai entender mais pra frente, quando Jesus estiver perto de voltar. Tem uma explicação aqui, mas eu não gosto dela. Eu acho que não tem nada a ver. E eu nem vou explicar para vocês, porque é perda de tempo. Tá bom? Eles colocam o ano 508. Tá, mas no ano 508 não aconteceu nada para começar a contagem. Então, é uma coisa que a gente ainda não entende. Ele fala assim, ó. Aliás, o verso 10 primeiro. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os perversos procederão perversamente. Não vai mudar nada. E nenhum deles entenderá. Mas os sábios entenderão. Quem é sábio na Bíblia? É quem tem um QI alto? Quem é sábio na Bíblia? É quem busca Deus. A Bíblia fala assim, ó: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Para Deus, o sábio é quem tem temor do Senhor. Os sábios entenderão. Tá bom? Os sábios entenderão. Verso 11, é a parte que eu falei que a gente não entende, ó. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, que foi lá no passado, e posta a abominação desoladora, que falou Jesus, haverá ainda 1290 dias. A gente sabe dos 1260, mas não sabe esse 1290. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Ó. Talvez ele esteja falando aqui de dias literais agora, não mais cada dia valendo um ano. Que a gente vai ver lá no futuro, perto. Temos que estar vivo para ver isso aqui acontecer. Tá bom? Mas tu, Daniel, verso 13, tu, porém, Daniel, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás. E a sua alma já vai direto para o céu. É isso que ele está falando? Descansarás, ele vai morrer. E quando ele vai levantar, ressuscitar? Na volta de Jesus, não é? E no fim dos dias te levantarás para receber a tua... E ela leu lá em Eclesiastes, os mortos não têm herança de nada, não tem recompensa, tem que acordar. Está falando da ressurreição. Nós encerramos aqui Daniel. Uau, hoje a gente bateu recorde também, passou da hora. Mas quanta coisa, né? Me perdoem por ter passado tanto da hora. Eu espero trazer um diploma para vocês, mas tem muita coisa e a gente só vai aprender estudando, buscando. Vocês têm as revistas, eu quero continuar aprendendo também e que isso melhore a nossa vida. Que não seja só de curiosidade, mas que seja para nos preparar para grandes coisas que vão acontecer. A gente vê movimentos estranhos acontecendo e fala: aham, Daniel está se cumprindo. E Jesus fala assim, ó, quem lê Daniel... Vamos fazer uma oração? Natal, só uma reflexão. Quando aconteceu o atentado nas Torres Gêmeas, suscitou alguma coisa? Não, assim, biblicamente um ponto específico não. Não, a gente sabe que em Daniel não fala disso, mas biblicamente não. A gente só sabe que Jesus fala que ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim, esse é o princípio. A coisa vai ficar feia, Jesus fala isso. Tá? Vamos fazer uma oração? Eu quero agradecer a vocês por terem tido a paciência de me ver falando aqui rapidinho, metralhadora.
e jogando conteúdo demais para vocês, que eu não queria que o nosso curso fosse muito longo também. Então, por exemplo, hoje eu tentei fechar tudo hoje,